Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, depois de um tempo sem fazer vídeos, eu retorno aqui e hoje eu quero fazer um vídeo falando de um tema que a mim é muito. Cai muito bem esse tema e me agrada muito, né? Claro, como um pesquisador, não como um defensor do tema, porque é algo que, a meu ver, é inerente à natureza humana, não só humana, mas até em vários animais, que seria a guerra, né? Para isso, eu vou usar o livro A Guerra Antes da Civilização, do Lawrence Kelley, ou Lawrence Kelley, né? Esse livro é um livro que ele vai tratar do mito do bom selvagem. Afinal, será que a natureza humana ela é pacífica ou ela é beligerante? É exatamente isso que ele vai tratar, um antropólogo indo pesquisar nos relatos, principalmente da antropologia do século XIX e do início do século XX, os relatos de contatos do homem civilizado com as civilizações pré-estatais, né? Os grupos pré-estatais, os grupos pré-civilizacionais, onde ainda não tinha uma organização burocrática, que viviam em guildas, em aldeias ou em tribos, né, vulgas tribos, né, que se falava e tudo mais, ao redor do planeta, né? O curioso é que ele constatou que 95% dos grupamentos humanos conheciam a atividade bélica, conheciam a guerra, e apenas 5% seriam os ditos pacifistas, né, ou pacíficos, mas esses pacíficos, eles também tinham uma razão de ser pacíficos muito dada por conta do território. Por exemplo, os esquimós, que são os Nanuks, né, os Nanuks, tem aquele filme famoso do Robert Flattery, que é o Nanook of the North, os Nanuks do Norte. Quando os americanos estavam colonizando o Alasca, eles gravaram no início do século XX, né, populações esquimós, né? Hoje todos eles têm jet ski, são donos de petróleo, de poços de petróleo, já mudaram totalmente. Mas na sua originalidade, na época que eles eram um povo originário, eles eram um povo isolado. E esse isolamento, muitas vezes, é que definiu o fato deles serem pacíficos. Daí, por muito tempo, os pacifistas levantaram essa bandeira do bom selvagem, levantaram a bandeira até mesmo dos esquimós e outros grupos, como eles sendo pacíficos, né? Provando, então, que a nossa natureza seria, o normal seria a paz, mas com o tempo se concluiu que isso foi devido a outros fatores, e a grande imensa maioria dos povos, dos grupamentos humanos, eles eram belicosos, né? Bom, o livro começa com uma discussão dos contratualistas, dos justnaturalistas, né? E qual seria essa discussão? A discussão do Thomas Hobbes versus Jean-Jacques Rousseau. Quando houve a Revolução Gloriosa Inglesa, até um pouco antes, que justificou o absolutismo, né, antes da Revolução, antes do surgimento do parlamento, com a experiência traumática do absolutismo, dos reis absolutos na Europa, os diversos iluministas começaram a lançar seus estudos, muitos indo contra ou tentando decifrar aquele tipo de sociedade que existia. O Jean-Jacques Rousseau vai ser muito importante, as suas ideias racionalistas e do contrato social, justamente para a Revolução Francesa. Mas até mesmo antes dele, na Inglaterra, você tinha o Thomas Hobbes, que fez um trabalho chamado Leviatã. No Leviatã, ele vai concluir que o homem, em seu estado de natureza, ele seria totalmente individualista e egoísta, visando a sua sobrevivência, e para visar a sua sobrevivência ele seria voltado para dentro, né? Não digo em si mesmado, mas ele seria egoísta mesmo, lutando, visando a sua sobrevivência, ou a sobrevivência dos seus iguais. E nesse estado, onde não haveria o poder do Estado, ou um poder de uma autoridade central, aconteceria a guerra de todos contra todos.
seria uma espécie de situação anárquica, parecida com aqueles filmes que a gente assiste de distopia, tipo Mad Max, né? Onde você já não tem um poder do direito legal, você não tem as instituições funcionando, e reina a anarquia e a disputa de todos contra todos. Essa seria basicamente a natureza humana, né? Uma característica da natureza humana, né? E o Thomas Hobbes então vai dizer, inclusive, que a vida era insuportável, desagradável, totalmente triste, né? Nesse estado de natureza e tudo mais, né? Então, qual seria a solução para que a gente parasse de se matar? Para que o homem não fosse o lobo do homem, já que o homem é o predador do próprio homem. Seria, que nós necessitássemos de uma autoridade central, seja na figura de um rei, de um monarca ou de um estado, onde os homens iriam abrir mão de sua liberdade, de parte de sua liberdade, e depositar em nome da segurança social, em nome de uma segurança, nas mãos desse representante ou desse estado, que iria ordenar a vida em sociedade. Então, o Leviatã, que era um mal, é um grande mal, estado gigantesco como o Leviatã, que era aquele animal, aquela besta mitológica que está inclusive na Bíblia, né, o Leviatã, o Behemoth, né, Behemoth, Leviatã, eles seriam um mal necessário, o Estado seria um mal necessário, né? A gente pode muitas vezes ter exemplos de que isso se faz muito verdadeiro e a gente pode validar talvez essa teoria, porque eu me lembro que a gente teve uns anos atrás uma greve da polícia aqui no estado do Espírito Santo, aqui no Brasil, né? Acho que não sei se foi em Vitória, foi em alguma cidade do Espírito Santo, e com a greve de polícia as pessoas começaram a assaltar os mercados, virou um caos, virou uma anarquia, num estado de anomia. Então, essa anomia social provocou várias ocorrências de violência, de arbitrariedades entre a própria população, a população atacando a própria população. Quando a polícia voltou às suas atividades normais, isso voltou à normalidade, a relativa tranquilidade e normalidade voltou à normalidade. Então, assim, a gente sabe muitas vezes, até numa revolução ao longo da história, a própria Revolução Francesa, quando as instituições ou o poder da autoridade não mais se faz necessário, acaba gerando essa anarquia, né? Gerando essa situação. Já o Jean-Jacques Rousseau, que foi um outro contratualista, ele vai falar diferente. Ele vai falar que o homem seria bom por natureza, né, contrariando o Thomas Hobbes, e a sociedade é que corrompia o homem. É o poder do Estado, ou o surgimento, quando o homem passou a ser sedentário, da civilização. Quando surge a civilização, ou a história, como nós conhecemos, que é a história escrita e as instituições organizadas, a burocracia e tudo mais, é exatamente isso que corrompe o homem. E que então, no seu estado de natureza, nas sociedades pré-estatais, existiria uma paz que reinaria, e o homem, então, quando teve contato com a civilização e a civilização alterou justamente essas condições do homem em seu estado de natureza, é que teria surgido, então, as guerras e tudo mais, né? Ele vai beber muito daquela questão da utopia, do Thomas More e da descrição do paraíso, muito por conta da conquista da América, né? Os relatos da conquista da América, que nós sabemos que os povos que estavam aqui na América nem todos eram pacíficos, né? Mas essa ideia idealizada de um bom selvagem, né? O que o Rousseau esqueceu de levar em consideração, e eu acho que esse é o erro do Rousseau, é a questão do homo necans, o homo necans e o homo religiosos. Nós teríamos uma condição de atribuir significado às coisas, e até mesmo a objetos, e no estudo da pré-história a gente começa a ver, até mesmo antes do Neolítico, né, no Paleolítico, quando eles começam a atribuir significados às suas armas. As armas, não necessariamente, elas eram
com valor utilitário para a caça. Não necessariamente uma machadinha, um arco e flecha era usado para abater um animal na sua caça, mas também para abater inimigos, né? E uma imensa maioria dos antropólogos, né, de uma forma proposital, tentando fazer valer a ideia do bom selvagem, no sentido de tentar promover o pacifismo. Claro, uma guerra, ninguém gosta de guerra, porque a guerra traz morte, destruição, uma série de coisas. Mas você falsear a história, falsear a antropologia em nome de uma ideologia pacifista, você também vai estar causando e gerando um problema. E isso foi o que a imensa maioria dos antropólogos fizeram. O Bronisław Malinowski, o Bronisław Kasper Malinowski, né, quando ele vai para Trobriand estudar os povos, os malaios ali da região da Polinésia, ali, né, os trobriandeses, né, eram conhecidos como argonautas do Pacífico Ocidental. Ele falou uma vez que é um grande desfavor o que boa parte dos antropólogos fizeram, não só na visão preconceituosa do etapismo, do evolucionismo cultural, sendo ele um funcionalista que vai gerar a ideia da antropologia funcional, que vai ser superada pela antropologia cultural depois. Mas não só isso, mas também em muitas ideias falsas, falseamentos, né, de grupos que estariam no seu estado de natureza. Até mesmo no Kula, por exemplo, você tinha as trocas simbólicas, mas não era apenas o contato entre aqueles povos pacíficos. Você tinha contatos entre alguns povos ali da Melanésia que eram através da guerra. Você pode falar, a guerra não era o conceito de guerra total, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Eu também concordo, não é a mesma lógica, que muitas vezes é a lógica que os materialistas históricos chamam apenas pela lógica econômica de se fazer a guerra. Eu também concordo com isso, né? A guerra ela também acontece de ordem simbólica e por outras razões. Voltando a lembrar, o homo religiosos também provoca guerras que não necessariamente são por questões econômicas, e os materialistas erram muito nisso, né? Os materialistas históricos, quando eles tentam enxergar apenas para as relações de produção numa sociedade ou qualquer coisa assim, para analisar aquela sociedade. É uma guerra que ela é muito mais ritualística, a guerra dos selvagens, vamos dizer assim, né? É muito mais ritualística do que aquela intenção de se aniquilar e erradicar, dizimar o oponente. Não que com isso não tivesse acontecido massacres. Por exemplo, ele vai falar dos maoris. Os maoris, eles pegavam os prisioneiros, executavam as crianças e as mulheres. E uma coisa curiosa era que a decapitação, né, eles decapitavam os inimigos, não era o estágio final da punição ao prisioneiro, né? Ela era o início. Então eles decapitavam o inimigo e depois assediavam o corpo dele, né? Na verdade, em quase todos os povos, a decapitação era o final, né? E muitas vezes acontecia a necrofilia. Eles violentavam os corpos de mulheres já abatidas, né? Então, tinha um outro povo se eu não me engano, era da Tasmânia, né? Da Tasmânia também eles identificaram muitas delas, mas não era esse povo da Tasmânia, era um povo filipino, né? Que era um grupamento das filipino pré-societal, né? Onde em 1970, alguns antropólogos, acho que até da National Geographic, se eu não estou enganado, eles foram para lá e eles tiraram uma foto como se eles estivessem em harmonia, todos compartilhando e vivendo bem numa suposta paz. E anos depois, essa foto eles concluíram que eles pagaram esse grupamento humano para eles parecerem pacíficos, porque na verdade a sua real intenção, a sua real característica era uma característica beligerante, belicosa, né?
Ou seja, o problema que esses antropólogos, para tentar fazer valer uma suposta bondade da natureza humana, para promover ideais românticos, romantistas, assim como o romantismo veio através do Rousseau também, eram ideais eminentemente românticos, né, exclusivamente românticos, eles falseiam a história, como eu disse, né? Bom, no livro ele vai falando então as diferenças entre os povos, entre a guerra pré-societal e a guerra civilizacional. Ele vai falar também do entrechoque, também do tipo de guerra do homem civilizado contra o tipo de guerra do homem selvagem. E aí ele vai falando desde a Roma Antiga, né? E aí eu me lembrei daqueles relatos, daqueles livros de guerra da Roma Antiga, das guerras púnicas, e não só das guerras púnicas, mas também da conquista da Espanha, onde você tinha, da Gália também, né? Onde você tinha os celtas lutando contra os romanos, e os romanos seriam então esse tipo de exército permanente, o exército hierarquizado contra um tipo de guerra de guerrilha, que seria desses povos pré-estatais, né? Como dos celtas e tudo mais, né? E não necessariamente os povos civilizados sempre se davam melhor. Muitas vezes ele vai chamar a atenção nesse livro quando você se afasta muito do seu quartel, das batalhas de quartel ou do seu QG, por exemplo, você pode ficar desnorteado. E aí, quando esses exércitos civilizados estavam muito longe de casa, eles ficavam desnorteados e a guerra de guerrilha de um povo que conhecia o território era muito mais eficaz do que o exército melhor equipado e hierárquico, mas que não tinha essa habilidade. Isso a gente sabe que aconteceu no Vietnã também, né? Ele fala, inclusive, do Vietnã, que os norte-americanos, quando estiveram no Vietnã, sofreram grandes derrotas do exército dos Vietcongs, né? Vietnamitas, que era um exército de guerrilha, porque eles estavam num território adverso, onde não conheciam necessariamente esse território e não tinham táticas eficazes, embora estivessem melhor equipados naquele território, né? E aí ele vai falar, inclusive, que os americanos chamavam os quartéis deles lá no Vietnã de Forte Apache, né? Era o Forte Apache, e comparavam os Vietcongs aos indígenas, né? Uma espécie de reedição da guerra do General Custer, né? O General Custer, que ele menciona no livro também, que empreendeu guerras contra os Apaches e contra os Navarros, contra todos esses povos que existiam no oeste americano, né? Então ele vai também tratar desses dois tipos de guerras e de exércitos, o exército civilizacional e o exército de guerrilha, que seriam dos selvagens, vamos dizer assim, né? E ele vai falar das armas também. Esse exército dos selvagens tinham tacapes e flechas, e a arma de precisão, a arma que constava em lançar, e a arma de combate corpo a corpo, que era um combate mais de proximidade. E ele vai falar também que os astecas, por exemplo, eles tinham tacapes que eram capazes de decapitar um cavalo de um espanhol. Os espanhóis na conquista do México poderiam ter seus cavalos decapitados por um tacape. E aí provando que as armas dos selvagens não necessariamente eram apenas para os caçadores-coletores empreenderem a caça, mas era também para com seus inimigos, até mesmo antes dos espanhóis, aqueles indígenas que eram civilizados, né? Era a civilização, não eram do Paleolítico. Eles conheciam os metais aí da Idade do Bronze, dos metais e tudo mais, porque tinham cidades, né? Mas não quer dizer que os povos da Idade do Bronze, como da cultura Hallstatt, que era a cultura dos celtas, não quer dizer também que eles eram civilizacionais, né? Eles eram também pré-estatais de certa forma. Mas no caso das Américas, eles faziam prisioneiros e sacrificavam para os seus deuses, lá para o Kukulkan, dos maias e tudo mais. Então você sabe e percebe que a escravidão e o sacrifício, eles existiam, e a antropofagia, aqui no Brasil, por exemplo, os tupinambás, né? Esse tipo de prática existia entre os povos
nativos. Então, ele volta a dizer que é uma utopia mesmo essa ideia do bom selvagem, né? Um dos antropólogos que fez uma espécie de desfavor em querer falar que a natureza humana não era belicosa foi o William Summer. William Summer, que foi um antropólogo que pesquisou esteve em alguns grupos selvagens, vamos dizer assim, e falseou a história, o que vai ser depois desconstruído por alguns antropólogos, né? Bom, ele vai falar das fortificações e fronteiras também, como que eles encontraram já fortificações não só nos grupos da Idade Média, dos castelos, que a gente já conhece muito bem, mas até mesmo antes do Neolítico, né? Na pré-história, tinham grupos que já tinham algumas espécies de fortificações. Claro, quando estavam na transição do nomadismo, né? Do nomadismo, de serem nômades, caçadores-coletores, para o tipo de vida sedentária quando ocorre uma explosão demográfica e para proteger o seu grupo, a sua aldeia, a sua agricultura, a sua pecuária, começam a surgir os exércitos, né? E aí também o homem armado protege as suas fronteiras, começa a ter a noção de pertencimento da terra, e a própria história surge não só com a escrita, mas com a noção de propriedade, e essa noção de propriedade quando o homem passa a proteger a propriedade, o que viria a ser anos depois a propriedade privada, enfim. E aí ele vai falar que inclusive entre os indígenas você tinha de certa forma, não exatamente tão assim, mas você tinha essa noção também de fronteira, porque eles encontraram fortificações com os índios do Missouri, né, do rio Missouri, ali da Dakota do Norte, se eu não me engano. Nos Estados Unidos você já encontraram já esse tipo de coisa. Os próprios celtíberos tinham também, aí eu me lembro da conquista da Espanha, os celtíberos de Numância, que preferiram o suicídio coletivo do que a capitulação por exército romano, né? Eles defenderam suas fronteiras, eles tinham muralhas também, né? Embora os romanos fossem os grandes arquitetos e engenheiros das fortificações e tudo mais, os povos indígenas europeus também tinham, de certa forma, isso. Aí ele vai falar dos caledônios, vai falar que tinha também essa prática na Escócia, na Inglaterra, né? Enfim, tudo isso, né? Bom, ele fala também no livro uma coisa curiosa. O Rousseau, embora fosse esse idealista do homem no seu estado de natureza como sendo pacífico, ele também admirava muito Esparta, né? E o curioso é que Esparta, que era aquela cidade-estado antagônica de Atenas, né, que a gente conhece da Guerra do Peloponeso e tudo mais, ela era totalmente voltada à beligerância, né? Os jovens tinham que andar pisando em brasas, tinha todo aquele treinamento militar que a gente conhece dos filmes 300 de Esparta e tudo mais, né? E o Rousseau admirava esse povo, então ele era um sujeito um pouco contraditório também, né? Naquela época também não se tinha a informação que se tem hoje, então muito era especulação, e o passado sempre teve essa especulação também. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não cometer anacronismos, né? Pegar uma coisa que é atual, ou uma lente que é atual, para enxergar no passado fenômenos que muitas vezes não existiam. Não existia a democracia como conhecemos, né, hoje na Grécia Antiga. Não existia, não dá para se olhar com uma lente de direita e esquerda, um passado antes da Revolução Francesa, que é quando surge essa noção de direita e esquerda e tudo mais, que é o que muitas vezes não só antropólogos, historiadores também cometem ao analisar ou fazer uma leitura que muito é especulação, muito disso é especulação do passado, né? Mas uma coisa que é fato é que nós temos uma natureza beligerante, sim, como já foi confirmado várias vezes, né? Bom, eu fiz umas anotações aqui. Uma coisa curiosa que ele fala também. Alguns povos que eles são
pacíficos hoje, eles podem ter sido beligerantes no passado e vice-versa. Um exemplo, a Suécia e a Suíça sempre foram países historicamente neutros na Europa. Ele fala que a Suécia, desde 1815, não se envolveu declarando guerra a nenhum país. Passou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, embora parte dela foi ocupada pelos nazistas, né? Passou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial neutra, a Suécia. Só que, ao mesmo tempo, eles são dos maiores fabricantes de armas, né? A Suíça é um país historicamente neutro, né? É conhecido pela sua neutralidade, mas é um dos países que mais exportam armas, fabricação de armas, e tem o serviço militar, onde o jovem cumpre o serviço militar e leva o fuzil para casa. É uma das sociedades mais armadas do mundo, ao mesmo tempo que ela é historicamente uma das mais, entre aspas, pacíficas, né? E povos que eram beligerantes no passado, como os vikings que conquistaram esses lugares, a Suécia, a Escandinávia e tudo mais, hoje tem sociedades pacíficas, né? Exclusivamente pacíficas. E sociedades que eram pacíficas no passado, como por exemplo os Nuer no Sudão do Sul, que eu tenho um vídeo falando dos Nuer, vou deixar na descrição desse vídeo se vocês querem saber um pouco mais, que é um povo africano. Os Nuer e os Dinkas, que tinham rivalidades do passado, eles tinham as suas diferenças, né? Os Nuer e os Dinkas, os Tutsis e os Hutus em Ruanda e tudo mais, que eram rivais, recentemente mostraram beligerância e guerras civis entre eles, com fuzil AK-47, armados. Então, em Ruanda, você teve o massacre de 1994, e os Tutsis e os Hutus, e os Nuer e os Dinkas estão em guerra até hoje no Sudão do Sul. E no passado eles tinham uma certa convivência relativamente pacífica, né? Então esses conceitos podem mudar. Povos que eram beligerantes podem ficar pacíficos, e povos pacíficos podem se tornar beligerantes, mediante o lugar. E essa questão do mediante o local, o lugar, é muito importante. Que ele vai falar, eu volto a dizer, que esses 5% dos povos que eram pacíficos no planeta, muito disso acontecia por conta do território. Povos que eram caçadores-coletores, por exemplo, que não precisavam se preocupar por conta do terreno pródigo que eles tinham, né, de ter os recursos em abundância, a facilidade dos recursos, eles não precisavam se preocupar em atacar um outro povo, ou a guerra e a antropofagia, ela se dava por uma outra questão que não fosse econômica, porque o seu território era pródigo e favorecia ele. Ele não tinha que roubar do povo rival, porque ele tinha recursos em abundância, né? E outros fatores também do isolamento. Ele vai falar dos esquimós e outros povos, que muitos deles não conheciam a guerra porque não tinham contatos com outros povos. Eles achavam que eles eram únicos no mundo. A aldeia, a guilda, era a única coisa que existia no mundo, a sua guilda, porque ele não conhecia a vastidão de um território por conta do isolamento, né? Ele fala aqui também que o Estado-nação moderno vai à guerra uma vez a cada geração hoje. Mas no passado, na Roma republicana, né, quando Roma surge enquanto república, ela empreendia guerras a cada praticamente 50, 60 anos você tinha guerras. E as guerras foram... A sazonalidade das guerras foi aumentando cada vez mais, né? A frequência das guerras foi aumentando cada vez mais, ao ponto de empreenderem guerras uma vez a cada 20 anos, e hoje, nos Estados modernos, nós temos uma geração vai à guerra pelo menos uma vez a cada geração, né? Então, meu avô lutou na Guerra Civil Espanhola, né? Meu avô participou da Guerra Civil Espanhola, meu pai não participou de nenhuma guerra, eu estou vivendo a guerra da Ucrânia e tudo, por enquanto ainda não participei de nenhuma guerra, mas pode ser que eu possa me envolver ou meu filho possa se envolver numa guerra, né? Em alguns países essa frequência é maior, como nos Estados Unidos, que se envolve muito mais em guerras do que a Espanha. Então os Estados Unidos, pelo menos você tem jovens que os pais lutaram na Segunda Guerra,
os filhos no Vietnã, os netos na Guerra do Golfo e os bisnetos na Guerra do Iraque, do Afeganistão. Então, assim, cada geração ela se envolve em guerras e essa frequência é cada vez maior, né? Um outro antropólogo que está no livro também é o Harry Turney High, né? Esse Harry Turney High estudou muito também esse tema, né? E ele menciona muito no livro. Só que eu gosto muito de um historiador, eu tenho um livro dele, alguns livros dele, né? Que eu recomendo se vocês querem saber um pouco mais desse assunto das guerras, que é o John Keegan. O John Keegan, britânico, né? Escreveu, eu tenho um livro que chama Uma História da Guerra, um negócio assim. E ele escreveu alguns volumes, alguns exemplares, né? Alguns volumes da coleção da editora Rennes também, que era aquela editora da Ballantine Books, que era britânica também, sobre a história ilustrada do século da violência e da Segunda Guerra Mundial. Só que ele também estuda a guerra dos povos selvagens, pré-societais. E aí ele vai falar, inclusive, dos Yanomamis, que é da região entre o Brasil e a Venezuela. Tem alguns Yanomamis na Venezuela, mas a imensa maioria fica na região amazônica, no Brasil. E esses Yanomamis também, eles são conhecidos por serem beligerantes. E no livro dele, eu gostei muito quando eu li, porque eu me lembro que ele falava dos Yanomamis e tudo mais, né? Florestan Fernandes escreveu também sobre a guerra, né? Que teve aquele caso do ataque do forte de Bertioga e a função da guerra entre os tupinambás, né? Os tupis, tupiniquins e tupinambás. Eu não gosto muito do trabalho do Florestan. Ele fez um trabalho importante, interessante, mas eu acho que o John Keegan ele consegue escrever com uma precisão maior, porque não era a especialidade do Florestan, naquela época que ele fazia trabalhos de estudos de identidade, a guerra, né? Ele vai estudar antropologicamente, muito, muito bom o livro dele para outros aspectos, mas esse aspecto mais militar, mais militarista, eu acho que o John Keegan, até por ter tido mais contato com, ter vivido a Segunda Guerra e ter tido mais contatos até com o mundo militar, ele escreve melhor, né? Bom, então nas táticas, ele vai falar das táticas das hordas. Essa tática de guerrilha é a tática das hordas, muitas vezes, né? E esses grupos guerrilheiros, eles têm lideranças muito centralizadas, diferentes dos exércitos da civilização, né? Os exércitos profissionais, o exército permanente, que é totalmente hierarquizado e com funções distribuídas entre os oficiais subalternos e tudo mais. A guerra de guerrilha ela é centrada na figura do líder. E esse líder ele vai falar de um povo, que povo que era aqui? Ele vai falar de um... ele vai falar de um povo da Nova Guiné, os Mal-Engas. Os Mal-Engas da Nova Guiné, os líderes encorajavam o restante do grupo, né, no ataque, indo para frente e para trás. Eles iam falando, né, para encorajar os, entre aspas, soldados, os seus membros no ataque. Eles ficavam fazendo correndo para todos os lados, encorajando os seus súditos, né? Então eram lideranças totalmente centralizadas, né, na figura do líder e tudo mais. E esses ataques eram ataques de bando, né? Era parecido com uma briga de rua ou com um arrastão na rua. Começava rápido, se envolvia uma grande quantidade de pessoas e se dissipava rápido. Logo se dissipava e cada um ia para um canto, né? Então não era, por exemplo, um combate como na Primeira e Segunda Guerra Mundial, de trincheiras e tudo mais, que eram combates permanentes, combates longos, combates onde a intenção era aniquilar o inimigo, como eu disse, da guerra total. Não, eram apenas essa guerra pré-civilizacional, eram assaltos rápidos que logo se dissipavam, feito um enxame de abelhas. Um enxame de abelhas que se junta e se dissipa muito rápido, né? E falando em enxames de abelhas, ele fala também no livro da conquista do Tanganica, né? do lago Tanganica, da África, pelos alemães, né? E eu me lembrei do enxame de abelhas porque na Primeira Guerra Mundial
aquele general famoso, Paul von Lettow-Vortbeck, ele ganhou várias batalhas contra os britânicos, e uma dessas batalhas foi a Batalha do Tanganica. Ele venceu por conta de um enxame de abelhas que atacou o exército britânico. Então a natureza esteve a seu favor, né? Ele ganhou a guerra por conta disso. E ele vai falar que os alemães também sofreram várias baixas na tentativa de conquistar a África, né? Aquela região ali da África, do leste africano alemão, né? Que eram as antigas colônias alemãs, né? O que mais que ele fala aqui? Também ele vai falar que sustentar aquela versão da pré-história, né, onde se fala que os Neandertais, que eram aquela versão do gênero Homo, que coabitou com o Homo sapiens, né, na pré-história, ela foi erradicada, foi destruída por conta dos Homo sapiens terem destruídos eles com guerras. Mas tem outra versão também, que fala que as terras agricultáveis foram monopolizadas pelos Homo sapiens e cada vez mais isolados e expulsos das terras agricultáveis, os Neandertais pereceram. Mas quando eles pereceram, não foi uma soma de A contra A mais B, ou uma subtração de A menos B. Os Neandertais foram incorporados, tanto que nós temos genes dos Neandertais, principalmente os homens na Europa e no Oriente Médio, né? E em alguns lugares da Ásia também, porque o sapiens é africano, né? Os europeus, eles têm uma grande quantidade de genes dos Neandertais, porque foi incorporado por miscigenações dos sapiens com os Neandertais, né? E todo o processo de conquista é assim, é a incorporação de um grupo frente a outro que tem mais poder, mas não quer dizer que esse grupo derrotado ele desaparece por completo. Ele continua existindo dentro de outro grupo que foi o grupo vencedor, como por exemplo nações miscigenadas como o Brasil, né, que nós temos uma colonização portuguesa, mas os indígenas e africanos, embora tenham sido praticamente os povos conquistados, eles se incorporaram na cultura europeia e resquícios de suas culturas existem também sobrevivendo dentro da cultura do dominador, né? Todo o processo de conquista é assim, é muita infantilidade as pessoas acharem que uma cultura ela é 100% original e essa cultura ela vence e domina, subjugando as demais, sendo que ela também não se transforma, né? Todas as culturas incorporam e perdem e cedem, elas acabam cedendo alguns elementos para gerar uma cultura nova que é a resultante de todas essas, né? Então todos esses processos de conquista eles se deram por conta de guerras. Esse é um outro, não só no sentido econômico, por conta de questões econômicas, sejam elas econômicas ou simbólicas ou religiosas, todo o processo de entrechoque de culturas, pelo menos a grande maioria desse processo de entrechoque das culturas, se deu através de guerras e conquistas, né? Então a guerra, por mais que ela traga sofrimento e que ela também seja muito combatida num mundo que nós temos armas nucleares hoje, se a gente continuasse guerreando igual na Primeira e na Segunda Guerra, a gente destruiria o planeta com as armas nucleares que nós temos hoje, né? Por isso que a paz ela é até forçada, a paz armada, né? É uma paz armada, mas ela é até forçada, meio que até forçada no mundo inteiro hoje, esse pacifismo falso. Isso acontece por conta das armas de destruição em massa que nós temos, né? E a guerra ela sempre continua existindo. E a guerra ela existe hoje também, não só física, mas ela se dá, assim como o Clausewitz falava, por outros meios, né? O Clausewitz falava que a política era a continuação da guerra por outros meios. E eu digo que não só a política, mas o comércio, a relação comercial entre os países é uma relação de beligerância e de competição também. Essa relação de competição entre países seria talvez uma continuação do princípio do conflito, né? O princípio da guerra e do conflito por outros meios também, né? Então aqui tem as duas recomendações de livros, né? A Guerra Antes da Civilização e o do John Keegan, Uma História da Guerra, né?
Então fica aquela questão, será que a natureza humana ela é realmente belicosa e tudo mais, né? Eu li o digital, né, do outro. Bom, aí fica aquela questão. Aí uma vez perguntaram para aquela antropóloga, né, a Margaret Mead, perguntaram para ela, aquela antropóloga que foi aluna do Franz Boas, né, Margaret Mead, a Ruth Benedict, né? Mas perguntaram para Margaret Mead o que ela considerava, quando ela considerava o início da civilização. E aí estava todo mundo achando que ela ia falar com a escrita, com a propriedade, né, e tal. E ela falou uma coisa curiosa. A civilização começa depois que eles encontraram uma evidência de um osso, um fêmur, que estava rompido. E aquela evidência de que na pré-história algum indivíduo quebrou seu fêmur e todo o coletivo ajudou ele a carregar ele, mesmo com a perna quebrada, ao invés de deixá-lo para trás. Então a solidariedade e o companheirismo é o que marca realmente a civilização. A palavra civilizado é a palavra que é até empregada de uma forma... no senso comum, o civilizado é contrário do selvagem. O selvagem é bruto e o civilizado é o comedido, é aquele que preza pelo coletivo e tudo mais. Só que assim, essa também pode ser uma falácia, porque no próprio livro da Guerra Antes da Civilização, o Lawrence Kelly, ou Keeley, né, ele fala que muitas evidências de até do Australopithecus, encontrar alguns Australopithecus com os ossos quebrados e tudo mais, né? E não só os Australopithecus, mas outras versões do gênero Homo e até do Homo sapiens que tinham crânios rompidos, marcas de flecha e de instrumentos que perfuraram e romperam o osso. Então a violência existia desde aquela época, né? Então se eles encontraram a evidência de uma civilização, ou de civilidade, melhor falando, civilidade de um osso quebrado, também as evidências da beligerância e da questão de ser belicoso, eles encontraram com crânios rompidos e ossos quebrados desde o antigo Australopithecus também, né? Outra forma de incorporar, que é um pouco mais drástica do que no mero processo de conquista, né? Outra forma de incorporar era a incorporação quando se consumia o inimigo, né? Essa questão de consumir o inimigo pode ser tanto simbólica, tanto consumir a psique e assimilar, né? Acho que a palavra assimilação ela é uma palavra que faz muito sentido para isso, como também fisicamente, como também comer o inimigo, que é o canibalismo, a antropofagia, que não necessariamente ela se dava por uma questão de alimentação, não era uma questão gastronômica, né? Embora você tivesse povos na África que eram gastronômicos, né? Um outro povo que eles falam que é pacífico eram os pigmeus, falavam que os pigmeus eram pacíficos também, na África, né? Diferente dos Zulus, por exemplo. Os Zulus, a grande expansão Zulu no sul da África, na África do Sul, né? Quando eles combateram os britânicos e tudo mais, né? E aí você tem, por exemplo, essa questão do canibalismo, a antropofagia, como eu disse, entre os tupinambás e outros povos, que era uma noção de incorporar e assimilar o inimigo também, né? Não era necessariamente uma satisfação fisiológica de alimentação, né? E essas populações primitivas, então, que consumiam, seja simbólica ou fisicamente, os inimigos, ele vai falar no livro, e me lembrou de um outro livro que eu gosto bastante também, que muito disso se dava, e os conflitos e as guerras se davam por questões de status, né? E aí o Pierre Clastres, naquele famoso livro A Sociedade contra o Estado, ele fala que você tinha a sociedade do contrato, que é a civilização, os povos civilizacionais, e a sociedade do status. Tem o totem e tabu, né? Que são as sociedades totem e tabu, mas que elas tinham status. A lógica não era a lógica do contrato, era a lógica do status, né? E isso se deu também nos conflitos. Existem os conflitos oficiais, o exército permanente, existe toda essa questão de manutenção
e o poder concentrado no Estado, né, o Estado sendo detentor do uso legítimo da violência e das forças policiais, né, lembrando do que o Weber falava e tudo mais, e também as sociedades onde a lógica da guerra também e do poder, do poderio, do poder das instituições bélicas, elas se dão de uma outra forma também, né? Bom, é só um comentário que eu queria fazer sobre isso, da diferença das guerras civilizacionais para as guerras dos povos pré-estatais, né, os povos não civilizados. Mas uma coisa é fato, a guerra ela existe entre todos os grupamentos humanos, a relação de disputa e de competição ela se dá seja coletivamente ou individualmente. Até num casamento você compete com a sua esposa, você compete com seu filho, os seus filhos vão competir entre eles, irmãos competem entre eles, existem relações de disputa e competição o tempo inteiro, porque isso faz parte do ser humano, né? Só que elas elevadas à enésima potência e radicalizadas, principalmente quando elas se dão em grupos, acabam acontecendo as guerras, né? Então isso a competição, ela está na natureza e nós, como fazemos parte da natureza, ela existe. O que não quer dizer que nós não devemos promover a paz, mas a paz perpétua, ela é uma utopia, né? Olha o que aconteceu com as Ligas das Nações depois da Primeira Guerra Mundial. Era um projeto falido de se tentar promover a paz. A ONU, a OTAN, hoje, também são blocos que tentam promover a paz, mas estão em total decadência, né? Então, a competição e a beligerância faz parte do ser humano, seja ele civilizado ou não, né? Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, né? E vamos promover sempre a história, a antropologia e esses assuntos culturais. Valeu, gente. Grande abraço.